seja muito bem-vindo ao Quarentena na TV Unimap e no programa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre finanças. É momento de poupar ou investir? Quem vai conversar com a gente sobre isso é o professor Ricardo de Souza, do MBA em Finanças da Unimap. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Meu nome é Ricardo, como você já apontou, sou professor aqui da casa, do MBA em Finanças, sou formado na Unimap e tenho o curso de administração, após também especialização em finanças, e atualmente estou fazendo mestrado em administração pela Unicamp. Além disso, tenho toda a atuação voltada a esse universo de educação financeira, universo de investimentos, publicação dos livros, Ano passado publiquei um livro, Diálogo de Valor, esse ano publico mais um livro, O Dinheiro é Familiar, e tem toda essa trajetória e vai ser um prazer, com toda certeza, contribuir um pouquinho com vocês sobre esse tema. Que bacana. A gente está precisando realmente, né? A gente sempre precisa ouvir sobre finanças. Então, para iniciar a nossa entrevista, fala um pouquinho para a gente. É momento de investir ou poupar dinheiro? Show. É muito importante, primeiramente, que as pessoas entendam qual é o papel de investir, o papel de poupar. Eu sempre falo que ele precisa estar alinhado com os sonhos e os planos das pessoas. E ninguém para de sonhar e planejar. Então, é sempre um momento para poupar e para investir, Então, o que seria poupar? É quando eu vou e gasto menos do que eu ganho. Então, eu já estou gastando menos do que eu ganho, está tendo uma poupança ali, estou sendo um poupador de recursos. Agora, quando eu pego esse recurso e direciono ele para um plano ou para um sonho, aí eu estou investindo ele. E sim, diante de uma crise ou diante de momentos mais confortáveis, são sempre os momentos para que a gente possa poupar sempre e também investir. Por que eu falo isso? Porque as pessoas que fizeram uma poupança nesse período de crise, elas tiveram sim um efeito, um impacto da crise, mas elas conseguiram passar de um modo em que sofreram menos. Nós, muitas vezes, deixamos de fazer essa lição de casa, que seria gastar menos do que ganha, e ela acaba se tornando uma bola de neve, principalmente em momentos de crise como essas. Então, respondendo a sua pergunta, sim, é sempre bom momento de poupar e investir. E você que me ouve, às vezes pode ficar preocupado, falando assim, nossa, mas eu não invisto ou não poupo. Então, é sempre o momento de começar, Comece sempre a poupar, gastando menos do que você ganha e direcionando esses recursos para os seus planos e para os seus sonhos. Nunca é tarde para dar esse primeiro passo. Uhum. E para a pessoa que está ouvindo agora e que pensa, olha, vou começar a poupar dinheiro, quais são as dicas fundamentais? Legal. Bom, dica 1, você ter esse plano, esse sonho, porque é isso que vai direcionar ali o seu planejamento, é o que vai te dar até mais fôlego. Eu vou usar um exemplo. Eu gosto muito de dar palestras e falas no início do ano. Por quê? Porque no início do ano está todo mundo pensando, olha, ano novo, vida nova. E daí a pessoa fala assim, eu vou começar a fazer exercício, eu vou começar a fazer academia, eu vou começar... E muitas vezes ela não faz isso. Por que ela não faz isso? Porque ela esquece isso que move ela, esse combustível que move ela. Os nossos planos e os nossos sonhos vão ser os combustíveis que vão mover o nosso poupar, o nosso investir. Então, passo 1, tenha sonhos e planos, e eles sejam bem claros. Pense um pouquinho, olha, esse ano eu ainda penso em fazer isso. Daqui a algum tempo, 2 anos, 5 anos, eu ainda penso em ter isso. E daqui 5 anos ou mais, eu também ainda sonho em ter isso. Tem os seus planos e os seus sonhos, as suas metas, Passo 2, além de você ter os seus planos e metas, tenha sempre essa disciplina. O que é disciplina? É você fazer mesmo quando não quer. Virão dias bons e dias maus. E você precisa sempre continuar esse projeto, de poupar, de investir. Então, olha, passo 1, tenha sonhos e planos. Passo 2, tenha disciplina, busque essa disciplina. E o passo 3, que também é fundamental, conheça, busque conhecimento.
Eu costumo dizer que o melhor investimento para você é sempre aquele investimento que você conhece, porque assim você vai conseguir avaliar se é bom ou se é ruim. Então, se você fala assim, mas eu não tenho conhecimento, busque o auxílio de alguém que possa, então, te auxiliar, né, conhecendo isso. Mas, só para sintetizar, passo 1, tenha planos e sonhos. Passo 2, disciplina, que é continuar fazendo mesmo diante de dias maus. E passo 3, conhecimento. Sobre esses 3 passos, vai estar muito mais próximo de ter uma vida financeira mais saudável no que tange aos investimentos. Professor, está falando sobre dicas. A pessoa tem dívidas e pretende quitar essas dívidas nesse momento. Quais são as dicas a isso? Perfeito. Do mesmo modo que para investir, para poupar, a pessoa precisa pensar um pouquinho, planejar para quitar as dívidas também. Então, pense que a quitação das dívidas é um dos planos, é um dos projetos que essa pessoa possa ter. E não é errado, não. As pessoas precisam sempre tratar de acordo com a própria realidade. Então, se a pessoa ela tem uma dívida, ela precisa primeiramente levantar qual é o valor atual dessa dívida, montante total dessa dívida ou das dívidas que ela possui. Então, passo 1, levante quais são as suas dívidas, né? Passo 2, olhe agora a sua realidade, o seu orçamento e saiba o quanto do mês você consegue, pelo menos, dispensar para pagar essas dívidas. E daí o passo 3 é busque as pessoas, os credores, enfim, para que você possa negociar essa dívida. Por que eu falo de negociar essa dívida? Porque do mesmo modo que você está interessado em pagar, as pessoas também estão interessadas, ou as empresas, elas também estão interessadas em receber esse valor. Então, se você levantar as suas dívidas, se você levantar o passo 2, né, o quanto você pode honrar, e o passo 3, você vai e negocia. Por que eu falo para levantar o quanto você pode honrar? Porque nada adianta você negociar a sua dívida, fazer um plano ali de pagamento, seja, né, num feirão de limpa-nomes, ou seja num outro tipo de negociação, e você não conseguir cumprir com isso. Então, é necessário que você levante as dívidas, logo depois levante a sua realidade para saber o quanto você pode pagar, e o passo 3, você vai negociar. Quando você vai negociar, você já vai munido dessas duas informações. Quanto você deve e o quanto você tem a capacidade financeira para poder honrar com essa negociação. Esses 3 passos aí são os 3 primeiros passos para que uma pessoa possa também começar a ajustar essa questão caso a vida financeira dela esteja endividada. Muito bom. E falando agora sobre desemprego, porque a gente sabe que é um momento em que as empresas também estão numa situação delicada, como se preparar para um eventual desemprego, né? Começou a pandemia, durante a pandemia continua empregado, mas depois da pandemia, ao final da pandemia, fica desempregado. Como se preparar para isso? Isso. É muito difícil se preparar para um desemprego, porque ele atinge outras questões do que as questões financeiras. Acaba atingindo questão social, emocional, e há um processo mais amplo, mais financeiramente. Como uma pessoa pode se preparar? Caso nesses outros aspectos ela já esteja um pouquinho mais sólida, falo socialmente, né, emocionalmente, como ela pode se preparar? Enquanto ela está trabalhando nesse período aqui de isolamento, de quarentena, de pandemia, enquanto ela está trabalhando, ela precisa ajustar um pouquinho o padrão de vida dela para que ela possa guardar um pouco desse recurso que ela recebe, poupar um pouco. Por que eu falo isso? Ela poupando, ela fará uma reserva, o que nós chamamos de reserva de emergência. Essa reserva de emergência, que é um pouco do recurso dela, vai ajudar ela a pagar as dívidas dela, a honrar, né, com os compromissos dela, enquanto ela estiver sem emprego. E, paralelamente, ela vai poder buscar uma outra fonte de renda, seja num emprego novo, ou seja mesmo num empreendimento ou algo que ela possa ter em mente, que possa trazer fontes para ela de receitas, né? Fontes de recursos. Então, a dica principal é
Se você está trabalhando, como se preparar para um possível desemprego com a reserva de emergência? Essa é a dica fundamental, porque ela vai te dar um fôlego. Agora, uma pessoa que ela é mandada embora, ou ela pede demissão, ou ela tem essa questão do desemprego de forma abrupta, e ela não tem uma reserva de emergência, ela tem pouco tempo para poder se recolocar no mercado. Além de ter pouco tempo, a pressão de se recolocar, ela ainda vai ter a pressão de honrar com os compromissos. Então, é fundamental que procure fazer sempre essa reserva de emergência. E só para poder definir bem, a reserva de emergência é um valor que você vai guardando para possíveis imprevistos. E ela vai estar sempre relacionada com os seus gastos mensais, né? Então, às vezes, você faz um mês de reserva de emergência, que é relacionado aos seus gastos ali necessários, 2 meses, 3 meses, porque eles vão te ajudar ou dar um fôlego maior para você buscar uma recolocação enquanto consegue ainda honrar com os seus compromissos. Qual é o maior erro que a gente comete e como não fazer mais? Boa pergunta. Olha só, cada pessoa tem o diferencial, ou seja, cada pessoa é única. Eu costumo sempre dizer isso. Finanças, principalmente as finanças pessoais, elas falam muito mais de comportamento do que justamente de números, planilhas e etc. E o erro que eu vejo as pessoas cometerem, o maior erro cometido, é não ter um autoconhecimento. Então, a pessoa ela não se conhece, ela não conhece a própria realidade financeira. Às vezes ela sabe quanto ela ganha, mas ela não sabe quanto gasta. E ela não sabe, né, os seus planos, não sabe os possíveis ameaças que possam ter financeiramente falando. E essa falta de autoconhecimento pode ser um grande problema, uma grande armadilha. Por quê? Porque ela pode incorrer em 2 erros. Primeiro, viver uma vida que não é a dela, vida em função de outras pessoas, viver em função daquilo que as pessoas falam, ou daquilo que ela viu na TV uma vez, e isso pode ser um problema para a vida financeira, porque ela acaba não vivendo de acordo com o padrão e realidade dela. E segundo, ela vai sempre adiar os planos e sonhos. Afinal, ela não conhece quais são os planos e sonhos dela. E ela vai sempre ter essa percepção de que às vezes acaba vivendo só para pagar conta, ou às vezes ela nunca alcança aquilo que ela pensou, justamente porque a estrutura, que é não ter esse autoconhecimento, não foi construída. E como eu posso obter um autoconhecimento? Aí vai sim de uma reflexão. 2 passos para isso. Primeiro, você tomar um tempo para poder pensar um pouquinho como anda a sua vida financeira e tentar planejar, pensar quais são os seus planos, metas e sonhos. Isso pode ser feito individualmente ou em família, como também você buscar anotar, para você entender quanto em valores você gasta para despesa A ou para o grupo de despesa B, C e D. Isso sim, fazendo assim, né, você terá um autoconhecimento. E isso é o primeiro passo para uma vida financeira sustentável, ou seja, uma vida financeira que se mantém ao longo do tempo. Professor, muito obrigada pela resposta. Eu tenho certeza que vai auxiliar muita gente, inclusive eu também. Estamos chegando ao final do nosso programa. Se o professor tiver mais alguma dica a acrescentar, esse é o momento, fique à vontade. O momento sempre, por mais que nós estamos em questões complicadas, que é a pandemia, que é essa questão que traz problemas financeiros, né, sociais e até mesmo de saúde, nós não podemos abrir mão do cuidado com as finanças. Então, o cuidado com as finanças, eu costumo dizer, a sua vida financeira, ela vai estar sempre ligada com todos os outros aspectos da sua vida, profissional, pessoal, emocional, até mesmo de saúde e tantos os outros pontos. Então, a minha dica maior, ou meu conselho e reflexão maior, é que a sua vida financeira e a sua mudança em prol de uma vida financeira saudável e sustentável, ela precisa resistir mesmo dias maus e dias complicados. Então, busque sim um conhecimento sobre a vida financeira, porque assim você vai poder
cuidar melhor das suas finanças, beneficiando a você mesmo, seu futuro, e as pessoas que são próximas e as pessoas que você ama. Mais uma vez, muito obrigada pela participação, muito obrigada pelas respostas. A você que nos acompanhou, muito obrigada mais uma vez. E para conhecer e para assistir outros vídeos, é só entrar na nossa página TV Unimap no Facebook ou no nosso canal do YouTube. Vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.